Olá, tudo bem? Vamos então com o vídeo de hoje. Hoje é terça-feira, vamos falar sobre história, né? E você já está vendo o tema aqui no título do vídeo. Lembrando que você pode compartilhar, se você gosta desse vídeo e do canal. E também, se você quiser e gostar, pode financiar o canal, né? Na descrição tem nossa chave Pix. Fale com o canal síntese@gmail.com. Bem facinho, fale com o canal síntese@gmail.com. Vamos lá então falar sobre nazismo. O que foi isso? Vou chegar um pouquinho para cá, porque aí ficou melhor, aí ficou mais no meio da tela. Nazismo, ou nacionalsocialismo, como queira chamar, foi um movimento político começado em 1920 na Alemanha. Tá? Foi o Partido Nacional dos Socialista, Partido do Nacional-Socialismo dos Trabalhadores Alemães. Agora saiu tudo. Começou suas atividades em 1920, na Alemanha. No início, tanto o nazismo como o Hitler, eles eram totalmente risíveis, inexpressivos. As pessoas olhavam e falavam, não, isso aí não tem condição de chegar a lugar nenhum. Bom, o que deu força para o nazismo, o que deu força para o nacionalsocialismo, o que deu força para o Hitler, mesmo ele, antes de tudo, sendo um completo patético. Vamos lá. O nacionalsocialismo de extrema direita, é sempre bom pontuar que tentaram fazer uma revisão da história, né, falando que nacionalsocialismo é de esquerda. Na verdade, nacionalsocialismo é de extrema direita. Ele só tomou força mesmo de verdade por conta de alguns fatores. Eu vou pontuar alguns fatores aqui. O historiador Eric Hobsbawm, eu gosto muito do Hobsbawm, ele faz uma analogia, ele faz análise como que a partir de quebras tanto das bolsas de Berlim de 1923 como na bolsa de Nova York foi influenciar a política da época. Bom, a Alemanha era a República de Weimar, né? Vocês sabem o que é. Qualquer dia eu faço um vídeo aqui sobre a República de Weimar. E o que acontece? Na eleição de 1933, ou 32 se estiver enganado, na eleição de 1933, Hindenburg saiu vencedor e o Hitler foi derrotado. Né? Porém, como a situação social e econômica da Alemanha já estava deficitária, com bastante problema, Hindenburg, então, ele convoca o segundo colocado, que era Adolf Hitler, para poder ser o chanceler da Alemanha naquele período. O Hitler, ele tinha um projeto de destruição de opositores. Ele sempre foi o objetivo dele. Né? Então, a ação do Hitler foi em duas frentes, vamos dizer assim. A primeira frente é utilizar o Estado contra opositores, que foi o que ele fez, né? Tanto homossexuais quanto os homossexuais, aliás, que era o Rosa Winkel, que era o Triângulo Rosa, os judeus, ciganos, estrangeiros. Então, toda essa população via-se como adversário. Também a esquerda. Né? A Hannah Arendt, por exemplo, no livro Eichmann em Jerusalém, ela relata que tinha uma ala da Gestapo que era própria para prender comunistas ou marxistas mesmo. Né? Outra coisa também que é bem interessante foi a forma como se deu a economia alemã. Né? Não se pode dissociar uma coisa da outra. Houve um impulso da indústria alemã incentivado pelo Estado, no caso pelo Hitler. Né? Vamos lembrar, empresas fizeram parte desse governo, né?
eu não vou citar aqui, basta você dar uma pesquisada, e participaram dos lucros disso. Então o Hitler, ele, ao mesmo tempo que perseguia opositores, começou uma ampla e sistematizada ação do Estado para que o Estado destruísse todos os opositores, tanto partidos políticos quanto movimentos de pessoas que eram diferentes da raça superior, da raça ariana. Ao mesmo tempo, o Hitler utilizou o Estado para impulsionar a economia alemã. A economia alemã então passou a ser uma das mais fortes da Europa. Em 1938, os nazistas organizaram a chamada Noite dos Cristais. Ali foi a ponta de lança para que a perseguição aos judeus começasse. A partir de 1933 começou toda a destruição de opositores para valer. Só lembrando também que eu já fiz um vídeo aqui sobre a Hannah Arendt e o Eichmann, ou Eichmann, não sei falar muito bem alemão, mas Eichmann em Jerusalém, você pode conferir. A Hannah Arendt diz que ninguém mais estava tão intimamente ligado aos campos de concentração, à solução final, quanto o Adolf Eichmann. Você pode ver se você quiser, está aqui na descrição. Então, com a Noite dos Cristais, foi a ponta de lança, foi o início para que toda a perseguição, que já vinha acontecendo antes, mas a Noite dos Cristais, numa madrugada de... deixa eu ver aqui, conferir a data. A Noite dos Cristais então, foi quando foi oficializada e começou a perseguição aos judeus. Foi quando começou, foi entre 9 e 10 de novembro de 1938. Tá? Foi durante a madrugada. Por que Noite dos Cristais? Porque eram propriedades judias. E nas propriedades judias, geralmente, eram lojas de cristais, etc. Não demorou muito até que o governo criasse os campos de concentração. Nos campos de concentração, vamos lembrar, eu ia falar nisso, mas eu acabei dando um flash agora. Não dá para dissociar o autoritarismo da economia. A economia alemã cresceu. E por que cresceu? Primeiro, os judeus eram uma espécie de classe média dentro da Alemanha. E uma das ações do Estado alemão foi capturar toda a riqueza que era, toda a propriedade que era dos judeus. Então, a propriedade, a riqueza que era judia, foi capturada, dos opositores do Estado, foi capturada, empregada no bem dessas indústrias, dessas empresas, e por aí vai. Tá? Se eu não estiver enganado, é Jamal Chart. Eu não tenho certeza, mas acho que esse foi o nome do principal ministro da economia. Além do qual o avô daquela senhora que veio aqui no Brasil, se encontrar com o presidente da República. Ok. Então nós temos um Estado que é, ao mesmo tempo, totalitário, tem uma economia que é impulsionada, um Estado grande, anticomunista, antiliberal. Então essas são as características do nazismo. Começou como se fosse absolutamente nada, começou como se fosse uma coisa risível e patética, até que se transformou no modelo que nós vemos que construiu campos de concentração. Eu repito, o nazismo era anticomunista. A gente associa erradamente no Brasil o nazismo à esquerda. Veja, os primeiros campos de concentração que foram construídos foram para prender comunistas ou marxistas, como queira chamar. Então, professor, mas e o acordo entre o Hitler e a União Soviética? Como é que você coloca a Alemanha, por exemplo, como
direita se fez um acordo com a União Soviética. Na verdade, eles queriam só adiar a briguinha deles, porque eles sabiam que mais cedo ou mais tarde ia acontecer, como aconteceu, né? Só que a União Soviética revidou, tá certo? Então, meus caros, veja só. Outra coisa que é bem interessante para você analisar dentro do amplo do nazismo era a raça ariana, que eles criam uma raça superior, alemã, né, pura. Tinha um pouquinho de niilismo. O que é o niilismo? Só lembrar um pouquinho do Nietzsche. Não vou aprofundar muito no Nietzsche não, mas além-homem do Nietzsche é uma espécie de homem ou ser humano que tem virtudes e se aproveita de suas virtudes, né? De suas glórias, enfim. É isso que seria o além-homem para o Nietzsche. Então, todas essas características além-homem do nazismo, do niilismo, então o Hitler se apropria um pouco desse niilismo. Né? Que mais? Queria-se criar a raça superior, a raça perfeita, sem deficientes. Tanto a gente pode até ver no filme O Pianista, que é um filme maravilhoso, eu recomendo. Pegava os deficientes físicos, jogava pela janela, né? Fazia fila para se fazer a execução, né, em praça pública. Então, o interesse do nazismo era criar uma raça pura, eugênica, né, sem defeitos, sem negros, né, sem homossexuais, sem que mais? Judeus. Essa era a intenção do nazismo. Então, o nazismo era um movimento e um partido político do século XX, no início do século XX, 1920, foi até 1945. Foi o fim do liberalismo e também, ao mesmo tempo, comunista. Meu Deus. Foi a queda do liberalismo e, ao mesmo tempo, anticomunista. Anticomunista. Eu queria criar uma raça eugênica, pura, ariana, do qual os alemães eram tudo isso. Além, é claro, durante a guerra, né, durante todo o período de guerras que teve na Europa, eles fizeram ocupações em lugares como Polônia, em 1939, posteriormente França, lembrando que os alemães também estavam ressentidos da derrota, né, na Primeira Guerra, para outras potências como a Inglaterra, para a França e por aí vai. Então, os alemães estavam ressentidos, queriam criar uma raça superior. Essa raça superior seria, então, a raça ariana, branca, pura, né, sem judeus. E você vê muitas vezes a saudação nazista, né? E agora, das células neonazistas no Brasil estão proliferando. Muitas, por exemplo, utilizam o número 88, que é a saudação, né, de Hitler. Tem mais algum ponto que eu não falei? Bom, acho que é isso. E é isso, cara. Então, o Partido Nacional do Socialismo Alemão, apesar do nome de extrema direita, vou repetir mais uma vez, que eu faço questão de enfatizar nesse vídeo, o nazismo é de direita, durou entre 1920 até 1945, no final da Segunda Guerra Mundial. É isso, cara, muito obrigado por ter acompanhado a gente nessa videoaula, é praticamente uma videoaula, né, de história. Eu falei do Adolf Eichmann, que foi preso em Buenos Aires e levado até Jerusalém. Eu queria também só lembrar uma coisa para vocês. O Brasil também recebeu nazistas, né? Tanto é que Joseph Mengele morreu em Bertioga, São Paulo. É isso. Obrigado por ter assistido. Osaltar da AVC. Vidas negras importam, vidas judias importam. Fora Bolsonaro, fora nazistas. Até o próximo. E é isso. Esse é um canal de... Eu repito. E antes de encerrar, eu repito o que é o slogan desse canal.
Esse aqui é um canal de um professor antifascista. Tá? Sim, de esquerda, falando sobre história, mas esse aqui é um canal de um professor antifascista. Obrigado por ter assistido. Até o próximo. Os altares a vencer. Vidas negras importam, vidas judias importam, vidas LGBT importam. Fora Bolsonaro. Tchau.